Olá! A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou na última quarta a legalidade de uma série de projetos, entre eles a prorrogação do abono. A reunião, mais uma vez, foi virtual. Na reunião da CCJR, 12 matérias foram analisadas. Entre elas, receberam parecer favorável 2 proposições consideradas similares e, por isso, foram apensadas. O projeto, assinado pelos deputados Herculano Borges e Jamilson Nami, trata do ingresso gratuito de ex-atletas profissionais em competições esportivas. A matéria foi considerada apta à tramitação e segue para votação em plenário. Um dos autores pontuou os principais pontos da proposta. Quando os eventos esportivos acontecem aqui no nosso estado, muitas vezes nós percebemos que ex-atletas profissionais que hoje não estão passando por uma situação econômica favorável, eles têm o desejo de participar dessas competições, assistindo, né, como espectador, e muitas vezes não conseguem, por questões financeiras, participar desses eventos, né? Lembrar um pouquinho da sua trajetória como atleta. E eu acredito que é algo que nós precisamos valorizar. Esses ex-atletas que hoje ainda nos brindam com a sua vida, porque depois, às vezes as pessoas homenageiam esses atletas depois que eles morrem, então muitos estão querendo participar e não têm condições financeiras. Então o objetivo do projeto é dar condições para que parte desses ingressos possam ser destinados a esses ex-atletas. São 3%, né, do percentual que o projeto preconiza, não vai prejudicar os empresários aí que estão fazendo os eventos e vai valorizar os nossos ex-atletas, né? É uma forma de nós homenagearmos cada um deles em vida, não em morte. E outra questão interessante é que deve ser colocado também esses atletas num lugar de destaque, né? Numa tribuna ou num lugar bom ali, porque não adianta nada você também dar essa oportunidade para eles e colocar eles num lugar de terceira categoria. Então, é um projeto que traz justiça social e é um projeto que valoriza aqueles que fizeram história pelo esporte do Mato Grosso do Sul. E ainda na reunião da CCJR, receberam parecer favorável 2 projetos de decreto legislativo que reconhecem o estado de calamidade pública nos municípios de Paranaíba e Batayporã, devido à pandemia do novo coronavírus. A necessidade disso, havendo os decretos federais, estadual e os municipais, obviamente que os prefeitos com essa questão da pandemia têm toda uma dificuldade de uma demanda na atuação da saúde, que às vezes extrapola aquela previsão orçamentária que ele tinha para investimento na área, né, que é os investimentos legais. E aí, com a decretação do decreto do estado de calamidade, ele pode manusear esses recursos, mudar as rubricas, tirar de uma certa rubrica e passar para outra, para que ele possa trabalhar com esse orçamento para poder socorrer a questão da saúde. Começam a surgir as preocupações e, da maneira que vão surgindo, os municípios vão encaminhando para cá a solicitação do decreto de calamidade e nós, obviamente, para a Assembleia vai aprovando para que eles possam ter esse remanejamento aí desses recursos para atender a saúde dos municípios. A comissão também emitiu parecer favorável ao projeto de lei que prorroga o abono salarial aos servidores estaduais. Para o relator da proposta, deputado Lídio Lopes, a medida deve trazer alívio aos trabalhadores que recebem um salário mínimo. O mês de maio é a data do dissídio coletivo dos servidores públicos do Estado. E como no período de pandemia, índice de aumento 0 para o Estado, dia 31 agora, encerra o abono que o governo havia aprovado e vem pagando já aos servidores o abono de R$200. De maneira que a gente fez uma solicitação ao governador, assinado pelos 24 deputados desta casa, para que o governador pudesse renovar esse abono, reeditar o abono para poder atender os servidores. Obviamente que para aquele servidor que ganha seus 5, 8, 10 mil reais, R$200 é quase que insignificante. Porém, aquele servidor que ganha aí a teto do salário mínimo, R$1.000, R$1.200, R$1.500, representa quase 20% do seu salário. Então, é uma conquista, na verdade, para poder manter isso. O projeto de lei é do Executivo Estadual e atende uma indicação encaminhada pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, em conjunto com os demais parlamentares, e tramita em regime de urgência, como explica o deputado Lídio Lopes. Por outro lado, o Congresso aprovou
né, uma solicitação do governo federal, que os servidores públicos não terão aumento nos próximos 18 meses, ou seja, praticamente 1 ano e meio sem ter aumento dos servidores públicos federais. Na mesma linha, ela vem por simetria de cima para baixo, atingindo todos os estados, né? Com isso, se nós não aprovarmos aqui em medida de urgência, nós podemos ficar sobre a égide dessa aprovação do decreto do presidente da República e, obviamente, os servidores do Estado perderem esse abono. E por isso nós estamos votando aqui em regime de urgência, urgentíssima, para que a gente não incorra, né, desse problema dos servidores do Estado do Mato Grosso ser atingido por esse decreto presidencial e ficarem aqui, então, sem esse aumento, sem esse abono, aliás, que é concedido pelo governo do Estado. Com relatório favorável, o projeto do abono foi incluído na ordem do dia por tramitar em regime de urgência e aprovado em 2 votações. Em regime de urgência, os deputados aprovaram a prorrogação do abono salarial de R$ 200 aos servidores estaduais. A medida é renovada anualmente, porém teve sua tramitação acelerada para que não seja impactada pela aprovação de pacote de ajuda aos estados, que vetaria a concessão de reajuste até o fim do próximo ano. Nós tínhamos sugerido ao governador Reinaldo Azambuja, que acatou uma solicitação da Assembleia para se prorrogar o abono por mais 1 ano, daria 31 de maio de 2021. O deputado Pedro Kemp levantou uma questão interessante. Se o presidente Jair Bolsonaro vetar o artigo que permite que algumas categorias pudessem ter aumento no próximo ano e meio, ficaria totalmente capenga, porque de maio até dezembro não poderíamos dar nenhum tipo de aumento. Efetivamente é uma conquista do servidor público do Estado de Mato Grosso do Sul que não terá aumento esse ano em função da pandemia do Covid-19. Emenda coletiva negociada com o governo do Estado teve parecer favorável emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação durante a sessão. O presidente chegou a convocar uma sessão extraordinária para que o abono, então, fosse aprovado e tivesse sua vigência prorrogada de março até 31 de dezembro de 2021. Os servidores poderiam ficar sem o abono a partir de junho do ano que vem. Por isso eu apresentei uma proposta de emenda para alterar a data, né, do projeto do governo de 31 de maio para 31 de dezembro de 2021, para não correr o risco do servidor ficar sem um abono nesses meses do ano que vem. Durante a sessão extraordinária, outros parlamentares reforçaram que a renovação do abono salarial se deu graças a uma atuação conjunta entre o Legislativo e o Executivo. Assim, ficará assegurado o crédito do abono de R$ 200 no lerite dos servidores. Além dessa medida, deverá chegar à Assembleia o projeto de decreto legislativo que altera a alíquota da contribuição dos servidores do Estado à Previdência Estadual. O governo se reuniu com os deputados para debater a medida. O projeto de lei complementar unifica a alíquota de distribuição em 14% para servidores inativos, aposentados e pensionistas, consolidando a reforma da Previdência em Mato Grosso do Sul, aprovada em dezembro do ano passado. Foi a opção do Estado manter 14% linear, não fazer a alíquota progressiva, até 22%, manter 14% para todos os servidores. Nós optamos por essa modalidade e enviamos aqui para casa para regulamentar essa emenda constitucional. É um momento muito difícil que todos estão vivendo, o atual, com a pandemia, não só no Brasil, no mundo inteiro. E o Mato Grosso do Sul tem feito um exercício muito grande com todos os poderes para se manter em dia em relação ao servidor público. Então esse é o objetivo, é equilibrar não só o financeiro do Estado, mas principalmente o atuarial, tendo uma visão de longo prazo. E a Casa vai discutir nos próximos dias para que a gente possa sair com essa emenda constitucional regulamentada através desse projeto de lei enviado. A aprovação da medida é uma imposição da União estipulada pela Emenda Constitucional 103, que regulamentou o sistema previdenciário no país. Com o projeto do governo, a expectativa é de uma nova redução do déficit financeiro mensal da Previdência em Mato Grosso do Sul,
que hoje é de 28,9 milhões, segundo dados do Executivo. O projeto ainda autoriza a vinculação de outros recursos ao regime previdenciário estadual para recompor o déficit, entre eles até 100% do imposto de renda retido na fonte de aposentados e pensionistas e também 50% do imposto dos servidores ativos, além de aluguéis, royalties e até 30% dos créditos tributários ou que não caíram na inadimplência. Mais 2 municípios de Mato Grosso do Sul tiveram seus estados de calamidade pública reconhecidos. Desde o envio do pedido de reconhecimento de Campo Grande, os deputados vêm discutindo bastante sobre a aprovação desses decretos e na última quinta-feira não foi diferente. Na votação ao projeto que reconhece o estado de calamidade pública no município de Paranaíba, a discussão foi intensa entre os parlamentares. Cada um defendeu seu ponto de vista, independentemente da sigla partidária. Não existe situação em Paranaíba de calamidade que justifique a excepcionalização aí da lei de licitações, de contratos. A Câmara lá está presente. E por uma questão de congruência com os meus outros votos e com aquilo que as pessoas vêm nos questionando o porquê de afastar a lei de licitações, voto contra, presidente. E também em função de muitas situações que vêm à tona hoje, inclusive a imprensa nacional tem noticiado irregularidades na compra de materiais, EPIs, materiais e equipamentos para hospitais nesse momento de pandemia, com denúncias graves de irregularidades, superfaturamentos, né? E entendendo que o município de Paranaíba também não se encontra em estado de calamidade, eu voto contra. Vou acompanhar o bem lançado voto aí do deputado João Henrique, dizendo também aí o município de Paranaíba, nós temos lá uma morte, né, segundo levantamentos, 2 casos confirmados, e o portal da transparência do município não informa qualquer tipo de prestação de contas. Então, eu solicito aí ao município que coloque no portal, né, as suas prestações de contas para que, de forma transparente, a gente possa fiscalizar. Mas o meu voto é não. E o dinheiro que vem para a saúde do governo federal e aumentou o dinheiro do município, o município pode gastar. É só prestar conta que gastou direito para a pandemia. Eu não entendo que um município que não tenha hospital, que não tenha leito, que não tenha UTI, que mesmo que tiver problema igual teve em Guia Lopes, especificamente no frigorífico, mas os casos estão sendo atendidos todos em Campo Grande e todos pelo SUS. Isso que me preocupa, essas declarações de município, que não tem estrutura nenhuma para poder declarar calamidade, porque não vai ser atendido dentro do município. Eu entendo que eu tenho que acreditar nos prefeitos. Os prefeitos que estão lá junto com a sua população. Ontem passei pelo município de Vicentina e vi a população de Vicentina toda de máscara, respeitando, o prefeito Marcos cuidando, fazendo o dever de casa. E assim eu acredito que todos os prefeitos estão preocupados, porque é um caso inusitado. Ninguém sabe que pode ser o centro da pandemia amanhã. Aconteceu em Guia Lopes, pode acontecer em outro município. E acho também que aqui ninguém está assinando carta branca para prefeito fazer compra errada, porque aquele que o fizer vai ser fiscalizado pelo MP, pelo Tribunal de Contas e vai responder por isso. Se o próprio presidente da República fez uma medida provisória, excepcionando, inclusive, junto com a Controladoria Geral da União, será que o estado de emergência publicado no município já é uma presunção de que está fazendo só para equivocadamente fazer coisa errada? Então, eu quero justificar que o voto sim para qualquer município hoje, porque o estado de emergência é porque diminui a receita, tem que mexer no orçamento e o prefeito vai ter dificuldade com a lei de responsabilidade fiscal, senhor presidente. Primeiro, estado de calamidade não precisa necessariamente ser para tratar apenas de Covid-19. A partir do momento que houve quarentena, que houve isolamento, que as empresas passam a ter dificuldade, esse estado de calamidade serve, inclusive, para esse diálogo entre o Poder Executivo e a classe empresarial. A partir do momento desses problemas todos, né, da pandemia,
o município também perdeu a arrecadação, deixou de receber impostos. Então, o município precisa dessa flexibilização, independente de ter pessoa infectada ou não, de ter que ter os leitos ou não, respiradores ou não. O município precisa dessa flexibilização, ele precisa desse mecanismo. Vejo que, além da prevenção e o enfrentamento do vírus em si, da pandemia, existe uma crise social que permeia esses pequenos municípios. Porque nós vamos, e as estatísticas estão mostrando, retrair o PIB, não tem um PIB como esse desde 1901. E nós fizemos um levantamento pela Frente Parlamentar do Idoso, em todos os asilos estão faltando vários produtos, inclusive comida. E as famílias mais carentes também estão passando necessidade. Então, diante disso, o que o prefeito precisa fazer? Ele tem outros custos, que não é só comprar álcool gel e comprar máscaras. Ele tem custos de ordem enorme de toda a sociedade. O projeto foi aprovado em votação única por 14 votos a 4. O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, enfatizou que se faz necessário aprovar as matérias antes da situação dos municípios se agravarem e deu como exemplo o município de Guia Lopes da Laguna, que tem população estimada em pouco mais de 10 mil pessoas e tem a maior taxa de incidência da Covid-19 em relação ao número de habitantes. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, eu acho que é de suma importância levar em consideração o que nós estamos fazendo aqui. Guia Lopes, até há 4 dias atrás, não tinha nenhum caso. Suponha que a semana passada, Guia Lopes tivesse entrado aqui com uma solicitação do prefeito para decretarmos calamidade. E que a gente tivesse negado. E aí, Guia Lopes confirmados 18 casos e 46 dúvidas em uma semana. Do jeito que aconteceu com o município de Guia Lopes, pela proximidade da fronteira com 3 estados, 3, nós estamos falando de Minas Gerais, nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de Goiás, em Paranaíba, pode acontecer um fato novo, deputado João Henrique. E aí, suponha que a Assembleia tivesse negado aqui e o presidente Jair Bolsonaro decretou o Brasil inteiro em estado de calamidade. Então, eu gostaria de solicitar aos senhores deputados que isso não fique uma coisa interna nossa. Eu acho que cada um tem direito ao seu voto. Sempre respeitei o voto de cada pessoa aqui. Mas eu entendo que nós estamos fazendo uma coisa preventiva. Está muito sendo levado para o outro lado, como se fosse um assunto de prestação de contas. Não é isso. O município que declara calamidade pública tem a possibilidade de comprar emergencialmente, sem atender à lei das licitações. Ponto. Mas ele tem que prestar conta, normalmente, de tudo que ele está fazendo. Os parlamentares também votaram o projeto que declara o estado de calamidade pública no município de Batayporã, em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus. A cidade já registrou 2 mortes por Covid-19. O projeto foi aprovado pela maioria dos deputados. Apenas o deputado Pedro Kemp, do PT, mudou de opinião em relação à votação anterior. Caso específico de Batayporã, em situação da fragilidade do município para atender os casos que já foram confirmados lá, eu vou votar favoravelmente ao decreto de calamidade pública e fazendo esse apelo para que o governo do estado possa fazer esses investimentos dos 80 milhões que vai receber nos hospitais regionais do Mato Grosso do Sul. A Casa de Leis já declarou o estado de calamidade nos municípios de Campo Grande, Inocência, Glória de Dourados e agora Batayporã e Paranaíba. O Jornal Parlamentar vai para um breve intervalo e já volta.
Deputados aprovam projeto de lei que altera a quantidade de vagas em conselho que fiscaliza a distribuição de ICMS aos municípios. Esse grupo existe desde 2015, após iniciativa do Parlamento Estadual. 4 projetos foram aprovados na ordem do dia durante a sessão remota realizada nesta terça-feira, 12 de maio, na Assembleia Legislativa. O destaque ficou por conta do projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que modifica o conselho que fiscaliza a distribuição do ICMS entre os municípios sul-mato-grossenses. O ICMS é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. As vagas serão distribuídas, portanto, para a Semagro, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, para a SomaSul, que é a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, e para a Assembleia Legislativa. Hoje, a composição reúne 2 membros do Executivo, 2 do Legislativo e 2 da SomaSul. O Conselho foi criado pelo Executivo em 2015 e fiscaliza, como eu já disse, a correta distribuição do ICMS entre os municípios aqui do Estado. A proposta foi aprovada pela maioria dos parlamentares, mas contestada pelo deputado João Henrique. Vamos ver. A primeira crítica que eu faço já está logo na ementa do projeto e no artigo 1º, quando tira do Conselho a capacidade de apurar, fiscalizar e participar dos critérios. Então, na redação, antes, nos critérios de divisão, e agora passa a ser só o índice. Então, é uma redação que me preocupa e que tira a atribuição do Legislativo. E falando ainda em redação, presidente e demais colegas, é preciso apurar que nós tínhamos aí 2 representantes do Poder Executivo. Mantém-se esse texto, né, a indicação do Poder Executivo, e cria-se uma nova vaga para o Conselho para o Poder Executivo, só que dessa vez coloca-se lá 2 representantes do Executivo e no final do texto coloca-se lá e um representante da Semagro, né, de outra secretaria. É também uma falha legislativa, porque deveria estar tudo em um artigo só, 3 representantes do Poder Executivo, uma vez que a Semagro também integra a esfera do Poder Executivo. É um texto falho e que dá margem para qualquer tipo de questionamento. Não haveria, já que está mudando para 3 do Poder Executivo, devia ter 3, a indicação é livre do governo do Estado. O deputado Gerson Claro, líder do governo, defendeu o projeto. Só para esclarecer para os nobres colegas, Conselho de Acompanhamento, ele não estabelece critério. Não é o Conselho que estabelece critério nenhum. O critério de distribuição de ICMS, 75% é estabelecido por lei complementar federal, com base no movimento econômico dos municípios. 25% é estabelecido com base em lei estadual, que aí entra questão de população, número de eleitores, território dos municípios. Os critérios para distribuir ICMS, não é esse conselho que vai falar do critério. O conselho chama Conselho de Acompanhamento. Quando o Conselho de Acompanhamento envolve o Poder Executivo, que é dono de 75% da receita de ICMS, e a SomaSul, que é dona de 25% do ICMS. Esse conselho vai acompanhar se os critérios que a lei estabelece foram estabelecidos. Nós não estamos mudando aqui os critérios. Os critérios, 75% a lei federal, 25% a lei estadual. Nós estamos aqui falando do Conselho de Acompanhamento. Também na ordem do dia foi aprovado o projeto de lei que institui em Mato Grosso do Sul a Semana Estadual de Saúde, de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos. João Humberto, para a TV Assembleia. Representando a casa, o deputado Herculano Borges, em reunião com órgãos públicos e representantes de escolas particulares, obteve o compromisso dessas últimas em conceder descontos nas mensalidades enquanto durar a pandemia e a suspensão das aulas. Em reunião realizada nesta segunda-feira, 11 de maio, na Defensoria Pública, representantes do Ministério Público Estadual e da Associação e do Sindicato das Escolas Particulares discutiram a possibilidade de descontos nas mensalidades em decorrência da pandemia do coronavírus.
A Assembleia Legislativa fez a interlocução dessa demanda. Nós fomos provocados na semana passada pela Associação das Escolas Particulares, que procuraram um suporte da Assembleia Legislativa para que pudesse fazer a interlocução. Nós sabemos que as escolas, nesse período, continuam com seus compromissos, né, pagando salário de funcionários também, de professores, e com uma inadimplência muito alta. Então, o objetivo da Assembleia foi fazer essa interlocução junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, que tinham uma força-tarefa para acompanhar essa situação. Ficou definido que as escolas particulares vão abrir mão de parte do recebimento, garantindo desconto linear de 10%. O acordo que foi firmado, inclusive por solicitação da força-tarefa, foi de 10% de forma linear. Quer dizer, de uma forma ou de outra, todos os alunos teriam direito já imediatamente aos 10% e somando-se também aquele desconto que os pais que têm 1 ou 2 filhos, né, de irmãos, e ainda o desconto por pontualidade. Por exemplo, se a escola já dá o desconto de pontualidade de 15%, então vai se somar 15 mais 10 no final, né, com 25%. E também de 0 a 4 anos o desconto linear de 25%. A vigência do acordo tem como data inicial 1º de abril e será estendida até a retomada das aulas presenciais. Caso as mensalidades já tenham sido pagas nesse período, sofrerão descontos acumulativos nos meses sequentes. A Assembleia cumpriu com o seu objetivo e vai poder presentear, vamos dizer assim, minimizar, acho que a palavra correta é essa, minimizar os pais nesse momento difícil com um desconto razoável, e as escolas também vão ter condições de, com esses descontos, colocar dinheiro em caixa para cumprir os seus compromissos. Planos de saúde que operam em Mato Grosso do Sul não poderão mais impor limites em procedimentos médicos. A medida vale desde que exista uma prescrição justificada. Pela proposta do deputado João Henrique, do PL, as operadoras dos planos de saúde vigentes em Mato Grosso do Sul não devem interferir nas recomendações que os profissionais estipulam, desde que os respectivos tratamentos constem nos contratos. É uma tentativa de interferência no tratamento e aqui a gente tenta garantir a independência dos médicos, dos fonoaudiólogos, dos fisioterapeutas na recomendação do tratamento adequado e específico a ser adotado para cada enfermidade. Então, nós estamos aqui reconhecendo que as operadoras de saúde não têm força maior de decisão no momento de recomendar o tratamento do que o profissional de saúde que estudou, que é especialista por 20, 30, 40 anos militando nessa área. Então, por óbvio, o tratamento a ser recomendado pelos médicos tem que estar dentro do contrato, tem que ser abrangido. A proposta atende a demanda de pessoas com transtorno do espectro autista, câncer, entre outras doenças, que reclamam das limitações dadas pelos planos aos tratamentos recomendados por profissionais da saúde. Essa decisão, segundo João Henrique, tem que ser inversa, no caso de já existirem nos pacotes contratados os tratamentos indicados. Várias das vezes o STJ, o STF já manifestou o entendimento sobre esse despropósito das operadoras de saúde, considerando que incumbe ao médico, não ao plano de saúde, a tarefa de decidir qual tratamento a ser dado, bem qual a orientação terapêutica a ser tomada cada caso. Então, apenas para que Vossa Excelência saiba, nós construímos, deputado Gerson Claro, com Vossa Excelência, uma emenda a esse projeto para que pudesse corrigir eventual interpretação de que seria obrigado a dar um tratamento que não estivesse inserido na cobertura, para evitar um vício de inconstitucionalidade ali. O projeto de lei foi aprovado em segunda discussão e votação na ordem do dia da sessão desta quinta-feira, 14 de maio, bem como o projeto de lei complementar do Executivo, que permite o acúmulo de função dos procuradores do Estado diante da determinação do governador. As duas propostas seguem para sanção ou veto do governo. Reunião da Frente Parlamentar do Leite, realizada por videoconferência, discutiu nesta terça a tributação do setor e possíveis descontos na tarifa especial de energia elétrica. O encontro foi conduzido pelo coordenador da frente, o deputado Renato Câmara. Hoje é mais uma reunião da Frente Parlamentar do Leite,
onde nós temos uma pauta específica e, de antemão, quero agradecer a presença do nosso secretário da Semagro, Jaime Verruc. É muito importante a participação de um secretário, né, do nível do Jaime, que tem prestado um grande serviço para o nosso Estado e sempre muito parceiro nas decisões do agronegócio como um todo. Começou a valer na Assembleia Legislativa medida que acaba com a necessidade de impressão de papel na tramitação de projetos de lei. Todo o processo da apresentação à aprovação será digital. A partir desta terça-feira, 12 de maio, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul deu início ao processo de virtualização na tramitação dos processos legislativos. Isso representa a extinção do uso do papel na produção de um projeto de lei. Para entender melhor o que representa esse salto tecnológico que a Lemes está realizando, é preciso ter alguma ideia do peso do papel no parlamento. Na produção legislativa, os 24 deputados apresentam projetos de lei, ofícios, requerimentos, moções, entre outros tipos de proposições. São documentos que precisam ser assinados, protocolados, votados e certificados. Cada projeto de lei, durante toda a sua tramitação, pode gerar entre 50 e 100 folhas impressas. Mas agora essa rotina faz parte do passado. Com um novo sistema, as pessoas poderão, num único arquivo, acessar a totalidade das informações de cada proposição. Até as assinaturas dos documentos serão eletrônicas. A mudança, que soa simples, provoca impactos significativos. Uma economia de até R$ 75 mil por mês em cópias de papéis. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Você confere esses e outros conteúdos no canal do YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Até mais!